Antes de mais nada, eu quero desejar uma boa tarde para quem estiver me vendo agora de tarde, um bom dia para quem for me ver de manhã e uma boa noite para todos os demais. Espero que o som esteja razoável. Estou tentando ajeitar aqui esse microfonezinho aqui que é danado, não se ajeita de jeito nenhum. Mas, enfim, olha, a temperatura aqui em Porto Alegre hoje, nesta quarta-feira, dia 17 de junho, são 4 horas da tarde, a temperatura é amena. Vocês podem ver aqui, ó, estou com camisa de manga curta aqui, boné e céu azul, sol claro, Porto Alegre, temperatura muito amena. Nos últimos dias a temperatura estava quase a zero, agora de repente passa para mais de 20 aqui, por isso que se costuma dizer que esse clima aqui do Rio Grande do Sul, sobretudo no inverno, é para macho, né? Tem que ser muito macho aqui. É por isso que eu digo e repito aqui que no Rio Grande do Sul todo mundo é macho, né? O homem é macho, mulher é macho, bicho é macho, tudo é macho. Para enfrentar essa temperatura aqui, não é brincadeira. Bom, senhores, vocês devem conhecer aquele jogo de quem piscar primeiro perde, né? Nesse entrever essa queda de braço que nós estamos olhando em relação ao cenário político brasileiro nesse momento aí, quem piscar primeiro vai perder. Quem é que vai piscar primeiro? O Bolsonaro vai piscar primeiro? Ou o Supremo vai piscar primeiro? O epicentro da crise política que nós estamos vendo hoje no Brasil é, com certeza, o Supremo Tribunal Federal. Esse é o epicentro da crise, né? Enquanto não houver um desmonte da Corte Suprema, que foi o que sobrou de entulho da velha política, aqueles 11 ministros, todos foram nomeados aí pelos governos lulopetistas, pelo Temer, pelo Sarney, pelo Collor, pelo Fernando Henrique. Os 11. Tem uma maioria formada ali completamente alinhada com a velha política. E eles estão trabalhando de maneira intimamente carnal com uma maioria formada dentro do Congresso Nacional, porque lá foi removido boa parte do entulho da velha política, mas não todo. Esse pessoal está unido, todo ele ali, com o apoio da mídia, dos empresários patrimonialistas, estão todos unidos aí contra o governo Bolsonaro, né? Que é inimigo da velha política, declarado, porque foi o povo que elegeu esse governo para trabalhar dessa forma. A cada dia que passa, o que nós estamos vendo aí é a emergência de um enfrentamento que é promovido agora de dentro do Supremo Tribunal Federal, de modo assintoso, confrontando a autoridade do governo e a autoridade do próprio presidente da República. E agora já numa perseguição autoritária de eleitores do presidente Bolsonaro, de líderes políticos ligados ao presidente Bolsonaro, de familiares do presidente Bolsonaro, de parlamentares. Olha, vejam só, 10 deputados federais e um senador que tiveram seu sigilo fiscal e bancário quebrados ontem por ordem desse ministro aí, o Alexandre de Moraes, que é o relator desse inquérito ilegal das fake news. Isso tudo está acontecendo nas barbas de todos nós aí. Nós temos o caso até de uma presa política aqui no Brasil, a Sarah Winters. Ela foi presa por ordem desse ministro Alexandre de Moraes. Foi presa ilegalmente. É uma prisão temporária, ou seja, seria de 5 dias.
Mas é ilegal, como ficou provado hoje, inclusive pela manifestação do procurador federal Frederico Lustosa. O procurador ele não chegou a dizer que essa prisão temporária da Sarah Winters é ilegal, mas ou que não é uma prisão política. Mas vejam bem, eu publiquei, inclusive, os principais termos da manifestação desse procurador ao Supremo Tribunal Federal, concordando até em processar a Sarah Winters por ofensas, injúria, calúnia, difamação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas deixou claro ali no arrazoado dele que não concorda em pedir a prisão preventiva, que é aquela prisão que fica ali um tempão preso. Né? Eu não concordo em pedir a prisão preventiva, disse o procurador Frederico Lustosa, que aliás fez questão de sublinhar o seguinte: eu não tenho ideologia, nem esquerda nem direita. Nem precisava dizer isso aí, porque um procurador federal, da mesma forma que o magistrado, não tem nada que ficar se explicando a respeito de ideologia que tem ou que deixa de ter, porque não tem que ter quando fala nos autos. Mas, enfim, o que ele disse claramente é isso aí. Olha, não vou pedir a prisão preventiva dela. Por quê? Porque, segundo ele, ela é protegida pelo artigo 5º da Constituição Federal, que assegura a liberdade de expressão para todos os brasileiros. E ele escreveu ali com todas as letras que as alegadas ameaças, entre aspas, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, por parte da Sarah Winters, não passam de elucubração de mentes perturbadas, para dizer o mínimo. Porque ela não fez isso aí. Não houve sequer o início de execução de qualquer ameaça. O que ela disse foi: olha, se eu encontrar com esse ministro Alexandre de Moraes, aí a gente pode até trocar socos. Ficou por isso aí. Muito mais grave foi aquele procurador-chefe da PGR, vocês se lembram, que chegou a dizer com todas as letras que foi armado para dentro do Supremo Tribunal Federal para matar o ministro Gilmar Mendes. O que houve com ele? Nada. Ele disse que foi para lá, para o Supremo, armado para matar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Aconteceu alguma coisa? Nada. E o Alexandre de Moraes se atreve a prender agora essa ativista bolsonarista, que é a primeira presa política no atual governo, não do atual governo, mas presa política do Supremo Tribunal Federal. A Sarah Winters, portanto, deixou o procurador Frederico Lustosa deixou claro ali quando ele afirmou que ela tem a garantia da proteção do artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, ela pode ter garantido o seu direito de livre expressão, quando ele diz que esse direito está sendo violado porque o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão temporária dela por 5 dias, quando ele diz isso, ele automaticamente está dizendo que o ministro operou de modo ilegal em relação a essa prisão aí. E que se trata de uma prisão política, evidentemente. Ou seja, a Sarah Winters tem que ser libertada imediatamente. Houve até um leitor meu, hoje, que sugeriu o seguinte para mim, disse: olha, eu acho que está na hora do presidente Bolsonaro mandar a polícia do Exército entrar lá dentro da prisão onde ela está, na Polícia Federal, e tirar, e resgatá-la de lá. Porque a prisão dela é completamente ilegal. Né? E tratar de prender o ministro que cometeu essa ilegalidade, e não ela. Olha, vejam só, eu não vou tão longe, claro, mas tem esse registro que está sendo feito aí. Né? Esses assuntos todos estão sendo discutidos agora, nesse momento que eu estou gravando aqui com vocês. Eu não conheço o resultado ainda dessa sessão do Pleno dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal a respeito desse inquérito das fake news. Né? Que esse Pleno aí foi convocado a pedido do ministro Edson Fachin, porque ele tinha que falar a respeito do pedido da PGR para legalizar esse inquérito aí. Porque esse inquérito aí foi estabelecido ilegalmente por decisão monocrática do presidente do Supremo, com base no regimento interno. Ele fez uma leitura completamente estrambólica do regimento interno. Pela Constituição Federal e pelas leis, cabe ao Ministério Público iniciar esse tipo de
investigação e de inquérito, e não ao magistrado, seja ele de que esfera for. Ou seja, o ministro Dias Toffoli foi muito além das chinelas, e o ministro que ele escolheu para relator desse caso, para conduzir o inquérito, está indo ainda muito mais do que além dos chinelos, né? Eu não tenho dúvida de que esse pleno do Supremo Tribunal Federal hoje vai legalizar esse inquérito aí, vai dizer, não, ele é constitucional, ou seja, vai constitucionalizar uma situação totalmente ilegal, né? Primeiro isso, né? O segundo caso que eu quero analisar com vocês, ainda no âmbito dessa sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal, que vai certamente entrar no registro da história como um dia de opróbrio, de vergonha, de ignomínia. Segundo caso, é o que os ministros já decidiram, inclusive nesse momento que eu estou falando com vocês aqui, que é a decisão de manter nesse inquérito aí a presença do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Eles estão louquinhos para tirar o Weintraub, né? Na verdade, é uma escalada, né? Hoje tirou o Weintraub, ontem tirou o chefe da Polícia Federal. Na verdade, eles querem tirar o Bolsonaro. Bom, senhores, nesse departamento aí do Supremo Tribunal Federal, o que eu tinha para dizer para vocês hoje é isso aí. Essas são as informações e é o que eu penso a respeito disso aí, né? É isso aí. Agora, e daí? Eles vão continuar promovendo essas tropelinhas do Supremo Tribunal Federal? Ele vai continuar cutucando a onça com vara curta? Tem tanto poder assim o Supremo Tribunal Federal, aliado aí, carnalmente, como eu já disse, com o Congresso e garantido pelo apoio da imprensa tradicional, dos empresários patrimonialistas, dos corruptos do lulopetismo e de setores fisiológicos da política? O eixo do mal. Isso vai continuar? Os eleitores do Bolsonaro e os democratas e patriotas estão, cada dia que passa, mais alarmados com essa escalada do Supremo Tribunal Federal em direção à jugular do presidente Bolsonaro. E a cobrança de uma reação por parte do presidente e do governo é cada vez maior, porque, afinal de contas, neste momento, quem é que o Supremo Tribunal Federal está mandando prender? Ativistas políticos bolsonaristas. Quem é que o Supremo Tribunal Federal está intimidando com oitivas e com mandados de execução de buscas e apreensões, de quebra de sigilo bancário e fiscal? 10 deputados bolsonaristas e um senador bolsonarista. Quem é que o Supremo Tribunal Federal está investigando no âmbito desse inquérito ilegal? De dentro do próprio governo, da sala e da cozinha do presidente? O ministro da Educação, Abraham Weintraub. E na casa de quem que a Polícia Federal está entrando a mando do ministro Alexandre de Moraes? Nas casas de líderes bolsonaristas, de jornalistas, inclusive, como o Alan dos Santos, que nas últimas 4 semanas já teve a casa invadida 2 vezes pela Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes. Ora, e o líder de todos os bolsonaristas, o presidente Bolsonaro? Qual é a reação que ele tem oferecido até agora? Por enquanto, declarações, advertências, avisos. De ontem para hoje mesmo, ele passou 3 avisos contundentes para o eixo do mal ao Supremo Tribunal Federal. Ele não citou diretamente o Supremo Tribunal Federal, mas foi para o Supremo Tribunal Federal. Ele precisa saber que esse aviso é para ele. O que disse o presidente ontem à noite? Ele usou o Twitter em um texto longo, denunciando que direitos estão sendo violados por ordem do
ministro Alexandre de Moraes, com a conivência dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal e com o apoio da maioria formada dentro do Congresso Nacional, inclusive na mídia, por todo o eixo do mal. Direitos estão sendo violados. Direitos garantidos pela Constituição, pela lei, como esse da liberdade de expressão que está consagrado ali no artigo 5º da Constituição Federal. Isso o presidente escreveu claramente num longo texto ontem, explicando as razões, inclusive disso que ele acabou de dizer. Está lá, no Twitter, está no meu blog, polibiobraga.com.br. Hoje de manhã ele voltou ao assunto. Quando ele saiu ali do Palácio da Alvorada, para aquele alambrado ali, onde ele fala todos os dias com apoiadores dele, ele foi provocado por uma eleitora dizendo: vá, presidente, como é que é? Vai ser assim, então? E o presidente, então, mandou um recado ali. Olha, eu não vou abandonar os nossos aliados. Não vou deixá-los só. E deixou claro. Está chegando a hora. Está chegando a hora de quê? Está chegando a hora de acabar com isso. E ao meio-dia, quando empossou o novo ministro das Comunicações, o Fábio Farias, no Palácio do Planalto, diante do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Nhonho Maia, ele foi claro ao dizer o seguinte: as instituições, o povo não está a serviço das instituições. Mas as instituições estão a serviço do povo. É um recado claro que o presidente está dando aí. Agora, eu quero encerrar aqui da mesma maneira que eu comecei essa conversa com vocês hoje, nessa quarta-feira, dia 17 de junho. Quem vocês acham que vai piscar primeiro? Quem piscar primeiro perde. Respostas para o meu e-mail, polibio@polibiobraga.com.br. Ou, se quiserem se comunicar comigo, aí através do meu WhatsApp, 984344403, código de área 51. Eu tinha até, num determinado momento, aí, quando estava me preparando para conversar com vocês essa tarde aqui, eu tinha pensado naquela marcha com tochas que fez a Sarah Winter ali nas imediações do Supremo Tribunal Federal e que tanto inquietou os ministros do Supremo Tribunal Federal, porque certamente eles achavam que eles estavam sendo ameaçados, né, de serem enfiados numa fogueira de vaidades. Eles ficaram bravos com aquela tocha. A marcha de tocha acesa. Essa gente nem sabe que aquilo ali foi uma marcha ao flambeau, que há centenas de anos são usadas para manifestações religiosas, políticas, culturais e de toda ordem. Não passou disso aí. Mas eles não aprenderam nada, né? E também não esqueceram nada. Por enquanto, pelo menos. É isso aí, senhores.